Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para a realização dessa programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero estar falando sobre o seguinte tema: andai em espírito. Deus vai nos ensinar que é possível andar em consonância à vontade de Deus, e só mesmo através do Espírito. Fique conosco, a palavra de Deus, ela vai alcançar seu coração. Vamos fazer a leitura de um versículo, está em Gálatas, capítulo 5, o verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Baseado nesse versículo, eu quero tirar daqui o seguinte tema, para dentro dele pensar algumas verdades bíblicas. Andai em espírito. O tema da mensagem é justamente isso. Andai em espírito. Nesse capítulo, Paulo, a partir do verso 16, ele vai mostrar as obras da carne e o fruto do espírito. E ele vai nos aconselhar mostrando os dois aspectos da vida com Deus e da vida sem Deus. Ele mostra que é possível a gente vencer nossa natureza e, acima de tudo, desenvolver o fruto do Espírito. Veja que não são frutos, é no singular, fruto do Espírito. Então, o que nós podemos aprender ao ler essa passagem? Nós podemos aprender que a vontade de Deus é que nós façamos aquilo que agrada, aquilo que está harmonizado, associado à santidade de Deus. Veja o versículo que li, o versículo 16, ele inicia dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então vamos por etapa. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo que a única forma de nós vencermos a concupiscência, e aí nós precisamos definir o que é concupiscência. Concupiscência nada mais é do que um desejo veemente por pecar. É, na verdade, o desejo da carne, da natureza humana, em pecar. É em fazer aquilo que Deus pediu para que nós não façamos. Então, qual é a forma de vencer a natureza humana? Poderíamos dizer assim, para facilitar essa palavra feia, né? Eu acho feia essa palavra, mas é ela que expressa um desejo veemente, um desejo sórdido pelo pecado. Então, eu preciso ter consciência de que para vencer a minha natureza humana, eu preciso estar envolvido pela natureza divina. E quando é que eu consigo andar em espírito? Porque o versículo está dizendo que a receita é esta. Se eu quero andar em espírito, eu preciso logo buscar conhecimento do Espírito. E aqui espírito é com maiúsculo. Significa que não está falando do espírito humano.
Está falando da terceira pessoa da Trindade. Está falando do Espírito Santo. Andai no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, para a gente entender melhor, não é? E a gente fazendo isso, não vamos cumprir a concupiscência da carne. E aí o versículo de número 12, versículo posterior, versículo 17, diz: por que eu devo andar em espírito para não cumprir a concupiscência da carne? O versículo 17 diz: porque a carne, e todas as vezes que na Bíblia você ouvir essa expressão carne, está falando da natureza humana, sem Deus. A natureza, não é, herdada, né, em Adão. A natureza humana aqui cobiça contra o Espírito. Olha o que o versículo diz. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que querer. Então, dentro de nós há uma guerra constante entre a natureza humana e a natureza divina. E estas opõem-se uma à outra, de tal forma que vai vencer aquela em que nós dermos ênfase. Por que tem gente que não consegue andar em espírito? Porque ele não dá espaço para o Espírito Santo. Logo, ele vai ser dominado pela natureza humana. Mas há as pessoas que conseguem andar em espírito. E estas, naturalmente, conseguem vencer a natureza carnal, a natureza humana. Então, Paulo, esse texto ele é muito rico e é muito importante, porque aqui está a essência da vida cristã. Eu já, em uma outra ocasião, aqui no programa Palavra de Fé, eu falei sobre 3 tipos de homem: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. E aí a gente precisa saber que o carnal é aquele que às vezes até teve um encontro com Deus, mas saiu do Espírito e começou a andar na carne. A natureza velha, a velha natureza, voltou a dominá-lo. O homem natural é aquele que nunca teve uma experiência com Deus. E esse, inclusive, acha as coisas de Deus loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a seguir, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura. Ele não pode discerni-las, inclusive, por quê? Porque ele não tem o Espírito. Mas nesse mesmo texto você encontra o versículo que diz: mas o espiritual discerne bem tudo. Por quê? Porque de tudo é discernido. O Espírito Santo que está nele ajuda ele a entender o que é bom para ele e o que não é. O que agrada a Deus e o que não agrada. Então, natureza humana, ela vai estar sempre combatendo contra a natureza divina. E a gente precisa andar em espírito se a gente quiser ser realmente espiritual. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Na sequência, nós damos continuidade à mensagem Andai em Espírito. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16. E o tema é Andai
em espírito. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que a natureza humana, ela faz oposição à natureza divina. E aí, seguindo o texto, como a mensagem é expositiva, eu quero me valer do texto. Depois do versículo 17, o versículo 18 tem a seguinte expressão: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Essa lei aqui que ele está falando é a lei do pecado, que leva o homem à escravidão, que leva o homem a viver uma vida distante de Deus. Se você conseguir vencer essa natureza humana, essa natureza carnal, você vai compreender, acima de tudo, que só é possível através da ajuda do Espírito Santo. E os versículos posteriores vão relacionar as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, eu quero que você leia comigo, você acompanhe comigo, pelo menos dê atenção, redobre a sua atenção, para ver se você é uma pessoa carnal ou se você é uma pessoa espiritual. Eu já fiz essa avaliação antes de lhe pregar. Então veja, o versículo 19 diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos. Aí ele vai começar a listar o que é obra da carne, o que você fazendo vai desagradar a Deus, inclusive estará perdendo o privilégio do reino de Deus. Aqui diz assim, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Depois de relacionar esses 16 tipos de pecado, ele faz a seguinte informação, ou traz a seguinte informação: e coisas semelhantes a estas. Então a lista pode ser maior. Ele está falando de 16, mas pode ser maior. E aí ele diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não é uma palavra do pastor Isaac. Não é algo que o pregador está querendo forçar. Não. É Deus, através do apóstolo São Paulo, nos ensinando que eu tenho a opção de andar na carne e ser vítima da minha escolha, ou andar em espírito e ser agraciado pela postura que tomei. Quando é que eu consigo vencer a carne? Quando é que eu consigo vencer a natureza humana? Quando eu dou ênfase ao Espírito Santo, quando eu tenho prazer no Espírito Santo, quando eu abro espaço, quando eu crio um ambiente favorável à presença do Espírito Santo dentro de nós, de mim, não é? No caso de nós. Agora, Deus, ele só pode estar em um ambiente onde ele é bem-vindo. O Espírito Santo é Deus, nós ensinamos a Trindade, é uma realidade bíblica, não é? Assim como o Pai é Deus, assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E ele está querendo fazer morada dentro de nós. Quando nós damos lugar a ele, proporcionamos, como já disse, ambiente favorável à presença dele, eu consigo vencer esses pecados. Eu consigo vencer esses pecados. Prostituição. Uma pessoa que vive prostituindo, essa palavra aqui, ela tem um sentido amplo. O que é prostituição? É pecado sexual ilícito, de várias ordens, as mais variadas ordens. O que eu poderia chamar de prostituição? Adultério, fornicação, não é? Quem adultera? Quem é casado e tem uma relação sexual fora do casamento, isso é um adúltero, está prostituindo, não é?
fornicário, uma pessoa solteira que tem relação sexual, não é? E tem uma relação como se fosse casado, está fornicando. Também são pecados sexuais de ordem proibida por Deus. Quando é que o sexo é uma bênção? Quando ele é realizado dentro do ambiente do casamento. Biblicamente é isso e não tem conversa. Se eu não consigo andar em espírito, não vou conseguir guardar isso. Aí tem outros pecados, por exemplo, impureza. O que é impureza? Impureza você sabe, é aquela pessoa impura. Tem gente que tudo que você fala ele malicia, a vida dele é contaminada com as mais variadas formas de pecado, porque esse mesmo apóstolo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no primeiro capítulo ele fala que o homem se transformou numa máquina de pecar. O homem se transformou numa máquina de fazer pecado. Aqui diz também que a lascívia. O que é lascívia? É aquela pessoa que usa o corpo. Imagine uma mulher que o tempo todo está usando o seu corpo, a sua sensualidade, para chamar a atenção do sexo oposto. Isso é pecado. Para o mundo sem Deus, isso é uma coisa extremamente normal, é até sadia, saudável. Mas para Deus não é. Não é. Se eu sou cristão, eu não posso aceitar a lascívia como uma coisa normal. Eu preciso fazer o intervalo comercial e, na sequência, a gente vai concluir essa mensagem. Estamos falando sobre esse texto que tem como tema Andai em Espírito. 1 minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre o tema Andai em Espírito. Eu encerrei o segundo bloco falando sobre o fruto ou a obra da carne. E eu estava dizendo que lascívia é um pecado sério. Mas não só a lascívia, a idolatria. Quando você presta um culto que não é a Deus, você está cometendo um pecado que é obra da carne. A feitiçaria, a inimizade, não é? Então aqui, ó, se eu tenho muitos inimigos e eu vivo criando inimizade, isso é da carne. Porfia, o que é porfia? Você ficar brigando, porfiando, disputando, isso é um problema. Emulação, de igual forma. A peleja, a ira, a dissensão, a heresia, a inveja. Deus não gosta de pessoas invejosas. Se você é invejoso, meu querido, você está dizendo com a sua ação que você não tem capacidade. O que é inveja? Nada é do que falta de capacidade, porque se eu fico invejando as coisas dos outros, é porque eu me sinto incapaz de conseguir também para o meu próprio bem aquilo que eu preciso. Então Deus não tem prazer nessas coisas. Mas, se a Bíblia fala dessas obras da carne, também é preciso a gente saber que existe o fruto do Espírito. Eu disse, inclusive, que quem é invejoso, quem é homicida, quem vive se embriagando, quem é glutão, essas pessoas, Paulo está dizendo, acerca dos quais declaro, como já dantes vos disse, que estes que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas aí chega o fruto do Espírito. E aí
A Bíblia diz assim, mas o fruto do Espírito é. Como eu acho lindo isso aqui, meus irmãos. Como isso aqui é sadio, como é bom isso aqui. Quais são as obras proporcionadas pelo Espírito? Se a natureza humana provoca tudo isso que eu disse, olha o que o Espírito Santo produz na nossa vida. Aqui diz, caridade. Sabe o que é caridade? Amor. Gozo. Gozo é algo mais profundo do que simplesmente alegria. O gozo profundo, a alegria, a satisfação é muito melhor do que estar simplesmente alegre. Aqui diz paz. Essa paz aqui é uma paz como fruto do relacionamento seu com o Espírito Santo. Só Deus pode dar isso para o homem. E hoje está em falta. Tem gente buscar essa paz aqui, ó, no laboratório. Uma paz sintética. Por quê? Porque não consegue ter paz, ele não tem uma comunhão com Deus, ele não consegue dormir, ele não consegue ter paz no seu homem interior. Mas aqui está dizendo que o Espírito Santo pode nos dar amor, gozo, paz. Outra coisa, longanimidade. Longânimo é aquela pessoa que tem paciência de esperar, não é precipitado. O longânimo é aquela pessoa que sabe esperar o momento certo. E não se precipita. Às vezes a pessoa está precisando de um tempo. O longânimo consegue esperar. Quem não tem longanimidade não sabe esperar. Benignidade. Tem no seu coração o sentimento de bondade. Aqui diz benignidade, bondade, fé. Fé como fruto do Espírito é algo que todos nós precisamos. Mansidão. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que consegue controlar sua natureza humana, consegue controlar os seus temperamentos, é manso. E, acima de tudo, aqui diz temperança. Há uma outra tradução que traduz temperança por domínio próprio. Estas coisas, irmãos, o Espírito Santo pode nos dar. Por isso que vale a pena a gente matar a nossa carne. Essa mesma carta no apóstolo Paulo, no capítulo 2, só para você ter uma ideia, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui Paulo está dizendo que ele já crucificou a sua carne. E a sua vida humana está crucificado com Cristo. E tudo que ele faz para agradar a Deus. E aí o mais lindo de tudo, do capítulo 5, versículo 16 a seguir, que retrata as obras da carne e o fruto do Espírito, é que no versículo de número 23, Paulo diz o seguinte, preste atenção. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. E o verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne, em sintonia com o capítulo 2, versículo 20, né, com as suas paixões e concupiscências, ou seja, com seus desejos. Aleluia! E aí ele vai dizer, então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Concluindo essa mensagem, eu vejo aqui justamente que esta é a proposta do Evangelho. Eu sirvo a Deus por causa disso aqui, ó. Eu preciso ter na minha vida o fruto do Espírito. Se eu digo que sou cristão e eu vivo na carne, eu estou enganando a mim mesmo. Eu não estou enganando os outros, muito menos Deus, porque não tem como enganar a Deus. Não tem, porque Ele está com os seus olhos abertos e vendo tudo que nós fazemos. Então, se eu vivo na carne, eu não sou um cristão autêntico, verdadeiro. Eu perdi a essência, que é justamente o Espírito Santo. Então, a proposta que eu deixo para você, aliás, que o apóstolo está deixando para nós, é andarmos em Espírito. Ande em Espírito, dê ênfase ao Espírito Santo, trabalhe em função do Espírito Santo, busque o Espírito Santo e você vai conseguir vencer todas essa lista aqui de pecados, que pode ser ampliada, porque o versículo diz acerca de coisas semelhantes a estas. Que Deus me ajude a ser cristão,
Que Deus ajude você a viver e andar em espírito. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós nos entronizamos à Tua presença em oração, pedindo que Tu venhas nos ajudar, acima de tudo, a dominar a nossa natureza, Pai, a natureza carnal, essa guerra, esse conflito dioturno que há dentro de nós, que nós não possamos ser vencidos, que o Espírito Santo venha nos dominar de tal forma que nós consigamos dominar a nossa natureza humana. Ajude esse irmão, ajude essa irmã que está orando comigo, Senhor, neste momento. Que o Espírito Santo possa mudar o nosso interior. Tire de nós todos esses elementos que estão aqui relacionados na lista das obras da carne. Que nós não vivamos para pecar, mas que nós sejamos bênção e que o Espírito Santo possa gerar em nós esse fruto chamado fruto do Espírito, que é a soma de todos esses valores, Pai. Eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. O tempo passou e mais uma vez estamos aqui terminando o programa Palavra de Fé. Sabe, eu oro a Deus para que você seja de fato abençoado através dessas mensagens. A nossa proposta aqui é abençoar a sua vida através da Palavra de Deus. Portanto, eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Lembre-se de uma coisa, vale a pena andar em espírito, porque quem anda em espírito tem na sua vida o fruto do Espírito, e isso é o nosso maior patrimônio. Fiquem com Deus e até o próximo programa.